pegando o gancho nessa questão, pra gente não sair dessa questão de imóveis, direto e reto a gente vê em rodas de bares, nas praças, aí o pessoal falando o seguinte, pô, mas o que é melhor? Porque a gente cresceu com aquela visão dos nossos avós, né? Tijolo não se vende, parede comprar imóvel é a melhor coisa. Só que quando entrou na roda os fundos imobiliários, as pessoas hoje têm muito receio. Poxa, mas e aí, o que vale a pena? Exceto questão de casa própria, que a gente sempre fala que é uma questão de sonho, a pessoa, enfim, querer comprar casa própria, não vamos entrar na questão do aluguel, mas em questão de investimento. O que você acha? O que você tem a dizer para as pessoas, né? Em questão da facilidade, o que seria melhor hoje? O cara comprar imóveis para alugar ou ele entrar nos fundos imobiliários? O investidor. Você pontuou muito bem no sentido de que o DNA do brasileiro é voltado para imóvel, né? Então, como você colocou, os nossos avós, mas podemos até voltar mais tempo, certamente os imóveis sempre foram importantes, não só no Brasil, mas várias riquezas mundo afora foram construídas com base no mercado imobiliário. No entanto, quando os fundos imobiliários vieram ao mercado, eu acho que muitas pessoas começaram a investir em fundo imobiliário ainda com aquela cabeça do imóvel real, onde você tem o controle efetivamente do ativo. No mercado de fundos imobiliários, você tem uma gestão profissional em que você efetivamente terceiriza as tomadas de decisões. Então, o que precisa ficar bem claro? Que o pequeno investidor, ele dificilmente vai conseguir acumular capital suficiente para comprar um imóvel, casa própria, como você colocou, depois ainda conseguir comprar vários imóveis para fazer de aluguel. Tá? Ele vai ter um ou outro imóvel, né? E aí eu acho que ele vai estar muito concentrado em talvez 2, 3 imóveis, e olhe lá. E aí sim, quando a gente pega esse exemplo e compara com os fundos imobiliários, eu acho que o fundo imobiliário me parece ser uma alternativa muito mais flexível, né, de se investir em imóveis, ou seja, mais flexível de se investir no mundo imobiliário. Porém, a dinâmica é diferente. Então, embora o lastro seja equivalente, a dinâmica é diferente. E aí eu acho que é onde tem esse grande desconforto, porque as pessoas do mundo imobiliário, do DNA dos nossos avós, vêm comprar cotas de fundos imobiliários com uma expectativa de que, primeiro, elas terão controle sobre tudo, em que todos os movimentos dos gestores são feitos com base nas premissas dela, em que o imóvel do fundo imobiliário tem que valorizar exatamente como o imóvel no bairro que ele poderia ter comprado, em que ele tem total domínio sobre aquilo que acontece no ativo, com o locatário, com o tipo de contrato. Então, essa talvez seja a grande assimetria de expectativas que, infelizmente, acabou acontecendo no mercado brasileiro. Por isso que a gente faz todo esse trabalho, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente está batendo papo sobre fundos imobiliários, para criar um aculturamento voltado para o universo dos fundos imobiliários, porque muitos investidores desses 2.800.000 chegaram através de gerentes, assessores de investimentos, até mesmo consultores, sem um conhecimento muito adequado. Foi vendido para eles a tese de fundos imobiliários como um ativo interessante, que tem baixa volatilidade, mas que paga renda todos os meses. E ficou por aí. E não explicou todas as derivadas que envolvem o investimento em fundos imobiliários. Então, eu acho que a grande dificuldade para os próximos anos será fazer com que as pessoas entendam melhor o produto, entendam as nuances do produto e entendam que investir no mercado imobiliário real, economia real, é diferente do mercado de fundos imobiliários pela sua dinâmica. Agora, as pessoas que aqui nos acompanham, que talvez tenham mais capital, e aí quando eu digo mais, é o mais sublinhado aí com canetinha marca-texto. Já tem um potencial, né? Um potencial maior. Às vezes essas pessoas, ou muitas das vezes, essas pessoas vão acessar imóveis que não fazem parte do dia a dia da grande maioria dos brasileiros, que são imóveis comerciais de altíssima qualidade, são terrenos ou áreas em vetores de crescimento da cidade com dezenas de milhares de metros quadrados. Em que às vezes eles compram e vendem depois até mais caro, compram, né? Pode lotear, pode fazer uma permuta em algum grande projeto imobiliário. Então, são investidores imobiliários com um bolso um pouquinho diferente da média do brasileiro, né? Então, na minha opinião, se você já está bem resolvido com essa questão de casa própria, que na minha concepção não é um investimento, é muito mais uma decisão familiar. Então, esse assunto superado, a gente pode até falar, mas vamos tirar esse assunto aqui para não contaminar, para não contaminar aqui com a parte do investimento. Então, dentro da caixinha de investimento, se você me perguntar entre a pessoa vai ter lá 2 flats, 2 saletas comerciais, 2 apartamentos, quarto e sala,
ou uma carteira de fundos imobiliários, me parece mais sensato a carteira de fundos imobiliários, dado que os 3 pilares que definem todos os investimentos são muito importantes serem lembrados sempre, que é o risco, o retorno e a liquidez. Ou seja, você vai ter menos risco pela diversificação que você tem do portfólio, você vai ter, em tese, mais retorno. Hoje, uma carteira de fundos imobiliários remunera 10% ao ano, líquido de imposto de renda, enquanto um imóvel físico talvez vai ser 5, 6, ainda vai ter talvez um imposto de renda aí, dependendo da negociação que você tiver, vai ser 5 ou 6, né? Dependendo da negociação, com ou sem imposto de renda. E você vai ter muito mais liquidez numa carteira de fundos imobiliários. Mas, mais do que isso, se você considerar que para você comprar 2 imóveis, você tem que acumular muito capital, e muitas das vezes a gente vê pessoas com aquele discurso, com aquela narrativa de que não, eu comprei um imóvel financiado para alugar, o valor do aluguel eu pago o financiamento, e muitas das vezes aquilo ali é muito mais um conforto mental do que efetivamente matemática, né? Porque pode desalugar em algum momento e aí a pessoa... Não. Vai ficar muito mais caro com o financiamento, né? E às vezes a pessoa conta com o aluguel e de repente a pessoa pode ficar desalugado, né? Então é bom a gente reforçar isso. Pode, e a conta que a pessoa faz é assim, não, na verdade o imóvel está saindo de graça, eu já vi esse discurso. O imóvel está saindo de graça para mim, porque eu alugo para você, mas pago o financiamento com o seu aluguel, então no final daqui 15, 20 anos eu vou ter um imóvel de graça para mim. É uma ilusão matemática aí, né? Eu acho que é um conforto mental, eu entendo, respeito, mas é uma ilusão matemática. E no caso dos fundos imobiliários, você pode ir acumulando mês a mês, né? E não só em fundos imobiliários, há outras alternativas de investimento também que podem complementar uma carteira do investidor. Então, eu acho que esse aculturamento do mercado imobiliário, ele vai naturalmente ganhando cada vez mais espaço dentro do universo de fundos imobiliários. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números, né? No último mês, né? Penúltimo no caso, foram quase 50 mil novos investidores que chegaram. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eram 20, 30 mil. Então, quando eu comecei, era 20, 30 mil. O que chegou no mês passado foi 2 vezes mais do que quando eu comecei a investir. 2 milhões e 800 mil hoje. Isso. A gente está falando o quê? 1% da população brasileira. Tem muito ainda para crescer o mercado de fundo imobiliário, né, Baroni? Agora, é legal você falar sobre a questão de liquidez, né, Carol? Porque o que está acontecendo com a dona Conceição hoje? Exato. Por exemplo, a minha mãe, e não só a minha mãe, um beijo para ela, maravilhosa, tem uma casa na Granja Viana, uma casa grande, né? Uma casa que tem um valor ali maior que 1 milhão, só que tá com dificuldade de vender. Sim. Ou seja, quando a gente fala de... Aqui é só um exemplo, claro que a gente leva em conta, né, professor, os sonhos, né, tirando isso. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, o imóvel não tem a liquidez que os fundos imobiliários têm, porque o fundo imobiliário você compra uma cota, você pode, de repente, comprar 10, você pode negociar, né, no dia, você pode entrar com um valor que é mais acessível. Uma casa, de repente, você não vai vender tão fácil. Você não vai vender um cômodo, dificilmente você vai fazer isso. Então, a casa fica parada. Às vezes, o valor é muito alto. Não é tão acessível. Tem inquilino que, às vezes, acaba saindo da casa e te dá prejuízo. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar. O que o professor falou também, né? O aluguel que rende hoje, você não vai render 1%. É muito difícil, praticamente impossível você ter 1% do imóvel ali do seu, né? Que seja seu. Então, minha mãe, por exemplo, tá acontecendo isso, né? Quer mudar, mas tá com toda essa na cabeça dela, o imóvel valia 3 vezes mais do que vale realmente. Por quê? Ele vale aquilo que estão dispostos a pagar, né, professor? Então, por exemplo, você pode colocar hoje que o teu apartamento vale 500 mil reais. Pô, meus vizinhos falaram que o bairro aqui valorizou muito, 500 pau. E o cara faz aquela valorização imaginária. Aí o cara coloca pra vender por 500. Não consegue vender. Passa 6 meses, ele baixa pra 480. Passa mais 6 meses, ele baixa pra 400. E aí ele começa a ver que aquela valorização talvez não era real, né? Por outro lado, a gente tem que saber respeitar o psicológico das pessoas, né? Sim, então, quando você estuda a psicologia financeira, você vai entender que esses gatilhos são naturalmente procurados o tempo todo pelo nosso cérebro, de encontrar onde a gente está mais confortável. Sim. Por outro lado, talvez na hora do desinvestimento, ou quando você passa por uma dificuldade um pouco maior do ponto de vista de liquidez, é onde realmente você vai ter aquela clareza de quanto efetivamente vale o seu imóvel, e isso talvez virar uma chave na cabeça da dona Conceição e de outras donas Conceições Brasil afora. Eu acho que, de novo, a gente, dentro do processo de educação, tudo tem que acontecer de maneira gradual, né? Por isso que quando você está estudando, você está graduando, né? Você vai, aos poucos, adquirindo conhecimento. E eu tenho uma frase que eu gosto sempre de repetir, que é: as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então, a grande pergunta que eu me faço é: qual é que você vai acelerar primeiro? Como é que você balanceia isso? Muitas das vezes eu vejo pessoas
decidindo investir sem ter conhecimento, né? Então, você investe, depois que você investe é que você vai começar a estudar e ir atrás. Não acho esse um caminho interessante. Já vi outras pessoas também fazendo ao contrário, querer ser o maior especialista do mundo para depois começar a investir. Sim. Também não me parece o melhor caminho. O melhor caminho é que você vai embarcando conhecimento e tomando decisões de investimentos gradativamente, entendendo que talvez a sua carteira vai demorar 3, 4, 5 anos para ser formada dentro daquilo que é de fato o seu perfil, né? Muitas das vezes a gente vê profissionais na área de investimentos fazendo aqueles questionários, né, para definir o perfil do investidor. Você é conservador, arrojado, né? E muitas das vezes a pessoa que não tem conhecimento nenhum se diz conservadora ou se diz arrojada, mas sem o conhecimento. E eu acho que somente com o conhecimento que você vai moldar efetivamente esse real perfil, né? Sim. Então, a dona Conceição tem um perfil de investimento que a gente vai talvez conseguir traçar depois Mudando desse aos episódio. poucos, né? E vai ser uma Gradualmente. mudança gradual, exatamente.